Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar aí dos melhores fundos da Bolsa, o HGLG, né? Minha opinião, é o melhor fundo logístico da Bolsa hoje. Claro que tem toda essa mudança da Credit Suisse para a Pátria, né? Mas a gente vai ver ali se a gestão, já que a ideia é que a gestão continue, se ela vai continuar fazendo um bom trabalho. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. Claro, entrar no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar aqui embaixo, que eu posto também os vídeos lá, beleza? Foi uns dias aí de bastante volatilidade quando eu estou gravando esse vídeo. Se você pegar aqui para ver o gráfico dos últimos dias, vou pegar aqui nos últimos 5 dias, né? Teve aqui quase bateu no 155, né? 156,50 ficou aqui na sexta-feira, logo no finalzinho, porque muito provavelmente por causa do rebalanceamento de índice que a gente vai falar lá no final. A gente vai mostrar aqui, então fica com a gente até o final do vídeo. Mas quem pegou, pegou, né? E aí já teve essa subida aqui de 1,43%, que não é uma subida nada mal, né? Para ganhar em um dia aí. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem interesse de saber ali como que vocês pegam esse índice aí, eu vou falar no final do vídeo aí exatamente quando que você vai olhar para esses rebalanceamentos de índice, beleza? No mais, bora para o relatório gerencial. Beleza. Como eu disse, né, um fundo aí gigantesco, super interessante, de galpões logísticos. E vamos falar um pouco sobre ele. Valor aí do mercado de 1,63, como eu mostrei, né, teve essa variação que ficou abaixo do patrimonial. Estava lá 1,56, né, que a gente mostrou. Aqui está 1,58,23. Valor de mercado do fundo 5,5 bilhões, não é para qualquer um. Número de cotistas quase 500 mil cotistas, né? Um número já bem relevante, apesar de não ser o fundo mais popular em número de cotistas. Rendimento 1,10, né? O clássico 1,10. A BL total 1,4 milhão, para você ter uma noção, deve estar mais ou menos no Brasil inteiro 25, 26 milhões, tudo, né? Toda a área logística, digamos assim. Então também, né, é super relevante, dividend yield de 8,1%, com uma alavancagem de 12% ali, um pouquinho acima do 10%, que é a que a gente gosta, mas ok, né? Vacância física e financeira e abaixo dos 10%, que também é ok. Vamos falar aqui um pouco do comentário do gestor. O relatório desse mês veio curtinho. No mês de maio de 2024, o fundo apurou ali uma receita de 55 milhões, 1,63 por cota, que levou a um resultado de 44 milhões, 1,31 por cota. Neste mês, houve isso que é importante, né? Isso aqui é muito importante você olhar. Sempre tem que ter uma coisa, uma relação positiva, né, entre o que você está ganhando e o que você está perdendo, perfeito? Neste mês houve um impacto extraordinário decorrente da venda parcial ali do HGLG Duque de Caxias. A primeira parcela gerou um lucro de 10,3 milhões, sendo que, além da parcela já recebida pelo fundo no mês de maio, restam ainda duas parcelas a pagar de 12 meses e 18 meses. Conforme detalhado na seção Detalhamento de Aquisições a parcelas a receber. Ainda em relação ao resultado, este mês tivemos o impacto da linha de despesa financeira do fundo devido à venda parcial da HGLG Duque de Caxias. Houve o resgate antecipado facultativo parcial do CRI vinculado ao imóvel, quando da sua aquisição do valor de 10,8 milhões. Lembrando que essas são movimentações super grandes, né, super intensas, multimilionárias, mas para o patrimônio do fundo, né, assim, isso que é interessante dos fundos imobiliários, né, para o patrimônio do fundo, isso aqui é interessante a gente acompanhar, mas a gente vê que, vamos supor que desse algum problema, etc e tal, o fundo ali teria bastante musculatura para aguentar ali momentos de dificuldade, por isso que eu gosto dos fundos maiores, dos fundos imobiliários maiores, tá bom? O pré-pagamento da operação impactou a linha da despesa financeira devido à multa de pré-pagamento e reconhecimento da despesa de inflação acruada, remanescente no papel, no valor de aproximadamente 2 milhões. É por isso, né? Por isso que eu estou falando. 2 milhões para pessoa física é muita coisa, mas para o fundo ele consegue ali absorver. Conforme informado no relatório gerencial do mês anterior, a conclusão da primeira fase de desenvolvimento do BTS G03, inteiramente locado para o Mercado Livre, está impactando os indicadores do fundo neste mês. A área bruta locável da fase 1 é de 49 mil metros quadrados e o valor da alocação terá um impacto mensal no resultado do fundo de aproximadamente 0,04, né? Após o término do prazo de carência em julho, caixa de agosto. Então você que é cotista já fica aí atento a isso. Por último, por fechamento do semestre, estamos preparando nossas previsões para os próximos semestres, de forma a deixar claro para os cotistas uma previsão de rendimento do fundo, que a gente gosta bastante. A gente sabe que a Credit Suisse
A gente tem que olhar agora a questão mais do futuro, né? Como é que vai ficar agora com essa transição toda, mas a Credit Suisse ela gosta ali de deixar aquele resultado um pouco mais acroado ali e depois dar aquela pernada no final do semestre que a gente gosta bastante, beleza? Conclusão de compra do Cislog Galeão e venda da HGLG Duque de Caxias, a gente já falou do Duque de Caxias, né? Aí vem aqui, conforme fato relevante, no dia 31 de maio de 2024, o fundo concluiu 2 transações imobiliárias com o fundo imobiliário XPLG, foi tudo muito falado, a gente já comentou sobre isso aqui no canal também. A gente fez um vídeo do XPLG, tá bem legal, então dá uma olhada lá. Comercial. No fechamento do mês de maio, tivemos redução das vacâncias físicas e financeiras de 64, de 6,45%, perdão, e 6,5%, respectivamente, das duas locações firmadas, que é interessante, né? A gente tem ali que entender essa redução da vacância física e financeira, né? Que tem diferença ao longo do tempo. É claro que um pouco de vacância ali não vai matar ninguém, né? Mas se ficar muito acima ali dos 10%, a gente já começa a ficar preocupado. O bom dos galpões logísticos é isso, né? Que você tem ali uma certa. Você consegue manusear um pouco melhor. Sai um inquilino, mas você consegue, com um pouco mais de facilidade, por exemplo, do que com os galpões logísticos, trazer um inquilino novo. É por isso que eu gosto tanto desse tipo de investimento. Locações, expansões e renovações em julho de 2024, contrato de locação temporária do último módulo disponível na HGLG Itupeva, em assinatura com a Mercedes-Benz. Por conta da necessidade urgente, a empresa já ocupa o espaço desde o final de abril, porém ainda não foi contabilizado no cálculo da vacância, pois os documentos ainda não foram assinados. Contrato de locação, ponto positivo, né? Contrato de locação e discussão, 5.600 metros quadrados em Ribeirão Preto, 2 locações em fase de contrato em Louveira, locação do módulo de 2.500 metros quadrados em Duque de Caxias e uma pequena locação de 423 metros quadrados em São José dos Campos. É isso, né? Uma gestão ativa que é o que a gente quer que aconteça. Nos próximos meses teremos a entrega da segunda fase do Mercado Livre, quase aproximadamente 23 mil metros quadrados, e que ele fala, né? Reduções e devoluções. Não houveram devoluções de espaço no fundo neste período. Então é isso que a gente quer. A gente quer ali um fundo bem ativo, colocações com uma vacância abaixo de 10%, com uma alavancagem controlada também. Esse fundo é tão grande que ele já consegue fazer seus próprios desenvolvimentos, né? A gente acabou de falar aqui mais de 5 bilhões de reais em patrimônio líquido. Não é para qualquer um. Ao longo do mês de maio, o time seguiu monitorando os assuntos técnicos dos ativos, com foco na demanda de comerciais, nas entradas e saídas locatárias no HGLG Betim, que pertinho aqui de BH, né? Está sendo realizada em troca de niveladores das docas para um equipamento mais moderno, sendo essa uma melhoria para a operação logística do imóvel, que é super importante, tá bom? Em Montemor está prevista para o final do mês que vem a conclusão das obras de melhoria da rede de drenagem para abastecimento do galpão. A demanda surgiu no final do ano passado diante da necessidade estrutural de intervenção de evitar rompimentos e facilitar a manutenção local. Em relação com os investidores, aqui eles falam, né? 2024, encerrou os períodos de votação a respeito da consulta formal, qual deliberou da contratação da Pátria Investimentos e Banco Genial como novo gestor e novo administrador, respectivamente, do fundo. A gente acabou de falar sobre isso também, né? Foi um movimento gigantesco aí que eles tiveram que fazer, já que são muitos cotistas, né? Tudo nessa vida, pessoal, em relação a fundos imobiliários, tem os lados prós e contras, né? Qual que é o lado pró de ter muitos cotistas? A profundidade do fundo, você tem ali uma base, a liquidez é muito melhor, no sentido de um grande player não vai com tanta facilidade machucar o book, né? Não vai conseguir ali com tanta facilidade mudar muito a liquidez do fundo. Você vai ter ali mais pessoas acompanhando, isso é muito bom, né? Muito democrático, na minha opinião. Eu acho fundo imobiliário, uma das razões que eu adoro, dentre tantas outras, né? É que é muito mais democrático, né? O fundo é dos cotistas, sempre, sempre coloca isso na cabeça. O fundo é dos cotistas, sempre. Então, isso é tudo positivo quando você aumenta a base. Ou seja, no frigir dos ovos, né, a gente quer que aumente o número de cotistas do fundo. Ponto, é isso, tá? Agora, qual que é o outro lado também? Quando você precisa de fazer alguma mudança, aí realmente você tem que ter um custo de organização muito maior, perfeito? Que foi o que aconteceu aqui para essa mudança da Credit Suisse para a Pátria. Em relação à composição de resultado, eu já falei isso lá em cima, né? Assim, o mais importante é você ver ali uma estrutura positiva em relação ao que está ganhando e o que está consumindo dentro do fundo, né? Então ele fala aqui de despesas operacionais, imobiliárias e financeiras em relação à receita de locação que está, né,
gerando, apesar de que as despesas elas machucam, né, o resultado, com toda a certeza, mas está gerando ali um resultado positivo. A parte do ganho aqui é da receita mesmo, de locação, tá bom? E aqui a gente mostra isso também, que tem uma parcela de ganhos de capital, né? Então vai ter aquelas pernadas, se a gestão continuar fazendo esse trabalho um pouco mais ativo, a gente vai ver, né, essa parte amarelinha aqui cada vez mais relevante, o que é bom. Ah, mas o HGLG é muito ruim, ele não paga rendimento, não sei o que, olha aqui a rentabilidade dele, tá bom? Então, se você tivesse aqui em março de 2011 e pegasse, né, a comparação com o rendimento do CDI, rendimento do IFIX, você vê que o HGLG limpa o chão com todo mundo, né? O HGLG é um excelente fundo para ir para o longo prazo se a gestão continuar fazendo um bom trabalho, com toda certeza, especialmente se você comprar ele a bons preços, tá bom? Liquidez eu não vou falar, né? Muito tranquilo. Não precisa se preocupar, não. A não ser que você seja um multibilionário. Em relação à localização dos ativos, a gente vê que a maior parcela é São Paulo, né? Nada novo sobre o horizonte, como a gente gosta de brincar aqui no canal. Normalmente é o Sudeste mesmo, tem aqui em Betim, Santa Catarina, enfim, uma parcelinha aqui no Nordeste, mas a maior parte mesmo é São Paulo, que é, de fato, onde está o dinheiro, né, no país. Em relação ao vencimento dos contratos, né, um EI um pouco mais curtinho, aí de 4 anos, uma revisional dos contratos aí para esse ano, né, 2024, 51%. Vamos ver se a gestão vai continuar fazendo um bom trabalho para fazer uma revisional positiva para os cotistas, que nem é sempre que acontece. A gente já viu em vários fundos imobiliários que não foi tão interessante. Em relação ao atípico e atípico, a gente sempre quer mais atípico do que típico, né? Atípicos são aqueles contratos bem mais longos. E só que no contrato de locação de galpões logísticos, o contrato típico aí, como eu disse antes, né, ele é um pouco mais fluido, né? Se um inquilino sai, o outro pode entrar com um pouco mais facilidade do que comparado com outros tipos de investimento, como os galpões industriais, tá bom? Classificação dos ativos AAA, AA, ok? Né? Assim, não é que sejam todos os ativos os melhores ativos do mundo, não, mas eu acho que o que mais importa aqui é realmente o trabalho da gestão. Gráfica de amortização, a gente vê que essa linha aqui é o 5% do resultado médio. Para quem não sabe, o fundo tem ele que entregar 95%, né? Claro, é um payout de 95% obrigatório, que a gente chama. Payout, né? Que você tem que entregar aquele resultado ali do caixa. A gente fala isso muito lá nas empresas, né? Empresas que têm payout alto. E os fundos imobiliários têm um payout obrigatório de 95% por causa da lei 8668 lá de 93, que obriga ele. E aqui ele coloca essa linhazinha de 5% aqui, né? Então, o que ele está mostrando? Mostrando que basicamente só nessa linhazinha aqui ele já consegue pagar uma parcela muito relevante da amortização dos próprios saldos devedores, né? Que é muito interessante, né? Um fundo gigantesco, como eu disse antes, aqui ele mostra que são valores impressionantes, né? De 100 milhões, 60 milhões, 60 milhões, 400 milhões aqui no GTIS, né? No 385 milhões para ser mais exato. Só que o fundo gera tanta receita que só na linha dos 5% ali ele já consegue, de certa forma, administrar isso. Bem interessante, né? O que a gente quer é que os fundos imobiliários continuem crescendo e que ele mostra também, né? Em relação à obra de desenvolvimento, como eu disse antes também, o fundo é tão grande que ele consegue já fazer. Ele é um fundo de logística que faz desenvolvimento. Não é fácil, olha o tamanho aqui, né? Das escalas dos galpões logísticos. Eu sempre, assim, preferi fundos maiores e esse é um dos motivos, né? Não que você não possa ter alguns fundos menores, eu também tenho, né? Claro, mas fundos maiores ali com base da carteira é super, super importante, com toda certeza. Como eu disse, era um relatório aí bem curtinho. E agora vamos mostrar que eu prometi para vocês, né? Do daqui do índice do chama FTSE Russell All Cap, ou seja, investe no mundo inteiro, investe na China, investe no Brasil. E aqui eu trouxe para vocês, Brasil, tá escrito aqui, né? Aí tem aqui embaixo Austrália, China, Taiwan, Japão, Estados Unidos, Alemanha aqui embaixo, Portugal, é gigantesco esse índice, tá bom, pessoal? E aqui a gente vê, né, que tanto o HGRU quanto o Credit Suisse, o HGLG, ele tem uma participação de menos 0,005% do índice como um todo, né? Só que, por exemplo, tem fundos multibilionários
que investem em dólar, né? Multibilionários em dólar, que investem nesse tipo de índice, e isso aí impacta, quando tem um rebalanceamento, isso impacta demais na liquidez, que é o que eu falei lá antes, né? A gente pega um fundo de 5 bilhões de reais, com uma liquidez super interessante, só que como é um fundo multibilionário em dólar, aí isso aqui já impacta demais. E quando que acontece esse rebalanceamento? Ele acontece de 3 em 3 meses, na terceira sexta-feira, que aconteceu no dia 21, por isso que teve aquela volatilidade maior, né? Então você já sabe. Então daqui a 3 meses, em setembro, na terceira sexta-feira, já vai ter rebalanceamento da HGRU e do HGLG, né? E assim você vai, contando de 3 em 3 meses, nesses momentos de volatilidade, que o pessoal aproveita aí para pegar a excelentes preços, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, chegou até aqui, pense em se tornar membro do canal, né, que ajuda a gente demais. É um valor simbólico aí de 4 e pouco reais. Você tem ali vídeos exclusivos, uma comunidade VIP exclusiva no Telegram também, é bem legal, beleza? É isso, e até a próxima. Tchau, tchau.